Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo de Magalhães, você está no canal Deus Um Só Há. É um canal voltado para religião, religiosidade, fé e espiritualidade, dicas de leitura, crítica de leitura, né? Literatura e religião, história das religiões, etc. Sociologia da religião. Então, são vários assuntos ligados a essa temática. E hoje vamos dar uma dica, então, de literatura e religião, falando de um livro, né, que fala das cruzadas, né, O Último Templário. Então ele começa já com uma temática meio da Idade Média, né, então falando das cruzadas, ao mesmo tempo que ele vai fazendo um intercruzamento entre os fatos históricos e a realidade atual, podemos dizer assim, né? Então é um estilo meio Umberto Eco e meio Dan Brown, né? Então ele consegue juntar os dois aqui. É mais uma coisa policial, né? Assim, é mais policial, é mais policialesco, tem uma investigação, tem crime, né? Então acho que ele pegou mais o lado Dan Brown. Só que tem uma arqueóloga que, em vez de ter lá o especialista em história, né, os símbolos, né, igual lá o Langdon, lá no Dan Brown, ele coloca aqui uma Tess, né? Ela é uma arqueóloga, então ela começa a discutir essas questões aí dos templários, fazer pesquisas sobre quem seriam os templários, os cavaleiros monges da Idade Média. E o início do livro já é mais estilo do Umberto Eco, né? Já tem ação, já tem o final das cruzadas ali, no final do século XIII, e contando a história dos templários que remota 200 anos antes, né? Então, neste início, lembra muito aqui a narrativa do Baldolino, do Umberto Eco, né, que seria uma continuação ali do Nome da Rosa, né? Acontece que passa um século antes, né? Então, o livro foi feito depois, que o Nome da Rosa é no século XIV, né? E foi escrito em 1980. Esse aqui é mais os 2000, né? Anos 2000 e volta ali na transição do século XII para o XIII, né? Então, que aí vai acontecer aqui o saque de Constantinopla em 1204, né? Que aí a cruzada era para ir para a Terra Santa, desviaram, né? Os navios foram para Constantinopla e acabaram que os latinos, né, saquearam lá a capital bizantina, né? E aí os bizantinos nunca perdoaram e depois, né, Constantinopla vai cair, né, lá no século XV, né, 1450 e poucos. Aí vai cair a queda de Constantinopla e aí finalmente acaba o Império Bizantino ou Romano do Oriente, né, que tinha sede ali na Constantina, cidade de, aliás, Constantinopla, a cidade de Constantino. Constantino é que é o imperador e começou a oficializar a Igreja Católica, né? Então ele começou ali a permitir o culto cristão, etc. E aí o Baudolino tem isso, né? Tem essas cenas de cruzada, Oriente e a mesma temática medieval que tem o Nome da Rosa, né? Agora, tem um outro livro do Umberto Eco, que também falamos aqui, que é o Pêndulo de Foucault. E o Pêndulo de Foucault é basicamente um recurso que tem usado aqui, que é de personagens falarem sobre a Idade Média, né? Então, o Pêndulo de Foucault, eles são pessoas pesquisando os templários, né? Então tem especialista em templário, tem esoterismo, cabalá, etc, né? Já falei do Pedro de Foucault aqui, que é um livro complicadíssimo. Tive que ler umas 3 vezes para começar a entender a história, né? E aí tem muita coisa desnecessária que ele faz para enrolar mesmo, né? Para encher o livro. E aqui é mais policial, né? Então há um crime, né? Ou seja, cavaleiros, pessoas vestidas de cavaleiro, medieval, templário, isso aqui. Eles invadem um museu em Nova York e roubam peças, relíquias, né? Relicários da Igreja Católica, né? E aí nessas peças tem coisa que pode ser do tal do tesouro templário. Daí volta a contar a história dos templários, de que tesouro é esse, a mesma coisa do Pêndulo de Foucault. Não, os templários deixaram tesouro, que tesouro é esse, né? E aí você tem aqui um investigador do FBI, que ele vai se interessar por essa arqueóloga que estava no museu na hora lá, e eles vão começar discutindo, né? E vai ser o casal da história, né? Ela é sequestrada lá por um dos vilões da história. Então, assim, é um negócio meio policial, mas interessante que no meio termo é sempre aquelas discussões, né? Ela vai fazendo pesquisa sobre quem seriam esses templários, quais são os castelos templários, né? Qual época eles viveram, como é que eles formaram esse sistema que seria tipo um bancário, né? Tinha cheque, né? O cheque de viajante, porque você podia deixar um valor. Você não vai viajar com ouro e prata, né? Então, o que você faz? Você deixa os tesouros, né? Com os monges templários e eles te dão ali uma codificação, né? Vamos dizer assim, dá um pix, né? E aí você atravessa a Europa, chega na Terra Santa, faz a sua peregrinação e lá nos castelos templários, né? Que tinha ali nos reinos latinos, você podia passar essa decodificação, né? Podemos dizer assim, e recuperar o seu dinheiro. Então é tipo um cheque, né? E aí não tinha como ser falsificado porque a codificação só eles conheciam, né? Então é um sistema para garantir, né? Não tinha código de barra, não tinha, né, usar o dedo lá para
Não tinha isso, então você tinha que usar uma decodificação, e isso é um dos mistérios do livro, né? Quais são essas decodificações para ler os documentos templários? Dizem que vários documentos templários foram encontrados, mas como é que vai ler, né? Inclusive essa é uma das temáticas do tempo do Pedro de Foucault, do Humberto Eco, que inclusive é citado aqui, né? O pessoal fala assim, esse pessoal fica estudando muito os templários aí, tá ficando meio, né, lunático, né? Então tem uma ironia metalinguística aqui, o meta-intertexto, né? Que é um livro que é para fãs de Humberto Eco e ao mesmo tempo citando Humberto Eco, né? É claro que a gente aqui nesse canal prefere Humberto Eco, né? Então assim, né, todo respeito ao livro, mas o Dan Brown já é uma coisa assim, né? Meio best-seller, né? Feita para, né? Dan Brown já é uma best-seller. O Humberto Eco tem uma seriedade acadêmica, né? Tem muita coisa ali que você vê que ele está ironizando, né? Então tem que ler com calma essa literatura, não vai achando que isso aqui é histórico, tá? Não vai achar isso aqui é uma literatura, entretenimento, né? Dos aspectos religiosos é justamente essa questão de por que a Igreja Católica se voltou contra os Templários, será que os Templários tinham algum segredo que incomodava a Igreja Católica? Então, as mesmas questões, né? Porque os Cavaleiros do Templo é referente ao Templo de Salomão, né? Então, quando teve o templo, o Reino Latino, antes, né? Antes o Saladino retomar a Cidade Santa, né? De Jerusalém, teve o Reino Latino, e aí esses templários ficaram onde é ali o Templo de Salomão, né? Onde é ali o Domo Dourado, né? Em Jerusalém e tal, as mesquitas. Então, eles teriam descoberto alguma mina, a mina do rei Salomão, né? Será? Então, que tesouro é esse que eles tinham, né? E aí tem todas as teorias, né? Inclusive tem lá no Código da Vinci e tal, né? O Código da Vinci seria um desses que teria descoberto esse tesouro templário é esse. Que aí diria que os templários teriam descoberto, por exemplo, que Jesus teria uma filha com Maria Madalena, né, umas coisas assim bem de apócrifos, né, bem coisas de apócrifos. E aí tem toda essa teoria, né, o sangue real, né, tem um Graal, o sangue real seria a descendência de Jesus com Maria Madalena, inclusive seriam os reis merovingios, né, não sei se você já viu, você tem livro sobre isso, né. Livro que até seria supostamente acadêmico, sobre uma suposta dinastia, né, que teria ascendência em Jesus e Maria Madalena. Então, aí, será que esse é o tesouro templário? Ou será que são as minas do rei Salomão? E aí, então, vai ter essa questão, vai ter esse enredo aqui meio policial, né, que é para você descobrir que crime, né, quem cometeu esse crime. E aí os 4 cavaleiros, né, que invadiram o museu começam a morrer. Quem que está eliminando, né? Será que é o 4º cavaleiro que está matando os colegas para ficar com um tesouro só para ele? Ou ele está a saldo de alguém? Será que é o Vaticano que está pagando alguém para eliminar esses templários, né? Aí você descobre que não são templários, né? São pessoas que foram contratadas por alguém para descobrir esses tesouros. Eles mesmos não sabem, né, nem o que é templário. Então são ex-policiais, são gangsters, né, que foram contratados, foram lá roubar esse tesouro. E aí alguém está tentando entender, decodificar essas peças, né, esses códigos. E aí realmente nesse ponto fica meio do estilo Humberto Eco, né? Muito bem, para falar das cruzadas, mais uma dica de leitura é aqui, ó, O Oriente das Cruzadas, que vai contar a história das cruzadas, mas por um olhar oriental, né? Ou seja, não só desses reis, né, desses cavaleiros que saíram da Europa e foram, aqui mais historiográfico, né? Inclusive, a gente pode até abordar mais especificamente sobre as cruzadas, sobre a Inquisição, etc., que são temas polêmicos, né, históricos e polêmicos, que aqui vai explicar como é que nas intrigas, né, dinásticas da própria Europa, os papas da época arrumaram a forma de, olha, vamos proteger os peregrinos e ao mesmo tempo desviar a violência aqui dessas tretas aqui entre os francos e os germânicos. E aí levaram o pessoal, então, a proteger os peregrinos na Terra Santa, né? E nessas guerras por território, né? Por honras, e vamos libertar a Terra Santa, né? É claro que tinha, né? Não tinha, né, essa ideia, por exemplo, olha, a expansão do Islã, que o Islã queria tomar conta da Europa, né? Isso foi uma criação da época, de que tanto é que o Islã foi pego de surpresa, né? Então, tem vários relatos aqui que ninguém entendia nem o que está acontecendo, né? Então, se tivesse ali um exército islâmico pronto para invadir a Europa, eles não seriam pegos de surpresa. As populações ali da Terra Santa foram pegas de surpresa, ninguém entendeu o que está acontecendo, né? E aí mostra a violência, porque esses povos que vieram da Europa, os cavaleiros, os francos, os germânicos, chegaram lá achando que estavam enfrentando um exército mesmo, né? E enfrentaram, inclusive os judeus foram massacrados nessas guerras, né? Então,
coisa assim, e foi um total fracasso, porque no final o Saladino retomou a terra, né? Os cruzados foram expulsos lá, né? Então é onde começa ali o livro dos Templários, né? A expulsão desses cavaleiros da Terra Santa. Então foi um total fracasso, né? Podemos dizer assim. E aí a terra ali, onde é a Palestina, ficou, né? Com os árabes, depois com os otomanos, etc. Então vai mostrando toda essa questão. Já tem vários livros, né, mostrando o olhar muçulmano sobre essas invasões europeias, né? Então é interessante conhecer o outro lado e mostrando que inclusive cristãos foram contra cristãos, como a gente falando, né? Baldolino, né? O Baldolino mostra isso, tristemente, né? Que vários cavaleiros, né, do romanos, latinos, invadiram Bizâncio, a região do Império Bizantino, e fizeram um grande saque de Constantinopla. Né? Então, assim, é cristão contra cristão, porque Constantinopla é uma cidade cristã, né? Não era uma cidade árabe, né? Depois é que aí os turcos, etc, né? 300 anos depois, né? Se eu não me engano, 200 e tantos anos depois. E aí que vai ser o saque de Constantinopla, depois, né? A conquista de Constantinopla ou Istambul, né? A cidade de Istambul hoje na Turquia. Então é interessante ler, contextualizar, e lembrando que este livro aqui, né, mais literatura que história, né? Eu estou dando um background aí, né, um fundo histórico para entender a leitura, que é importante também para você ler Humberto Eco, né? Então, com Humberto Eco lida mais com história, é mais histórico, né? Esse aqui eu acho mais Dambrol, né? Então, você que gosta do estilo Dambrol, fique à vontade, né? É mais divertido e tal. E aí a parte histórica vai ser alguns, né, intermédios aqui, né? Que aí vai ter a narração explicando a parte histórica, né? Vai ter volta no tempo, né? Volta lá na época das cruzadas e tal, para poder explicar alguns contextos, né? Então é interessante, é um bom entretenimento e para você adentrar mais essa parte histórica, né? Conhecer mais a parte histórica da Europa, do Oriente Próximo ali, ok? Então é isso aí, dica de leitura. Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.